Olá, muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre nos envolva e nos acalme os corações neste momento de luz, com gratidão pela oportunidade de estarmos novamente reunidos para aprofundar os nossos conhecimentos e as nossas reflexões à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. No estudo desta noite especificamente, estaremos falando sobre o tema do egoísmo, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. E nas instruções dos Espíritos, no item 11, o egoísmo, nós vamos fazer algumas reflexões. O egoísmo é um tema tão importante dentro do estudo do Espiritismo, dos ensinamentos morais, principalmente do Espiritismo, que ele se encontra em várias das obras da codificação espírita. E eu vou iniciar até falando sobre o Livro dos Espíritos, no seu item 913, na questão 913, quando Kardec pergunta aos espíritos qual dentre os vícios nós poderíamos considerar o mais radical. E aí os espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Vejam bem, temo-lo dito muitas vezes. Então os espíritos repetem e repetem que o egoísmo é o vício mais radical que existe entre nós, seres encarnados. E ainda nos reforçam com muita ênfase para que estudemos todos os vícios. Todos eles é importante conhecermos para que possamos concluir que no fundo de todos há o egoísmo. E que nós devemos nos esforçar para eliminar esses defeitos, para que possamos progredir, para que possamos evoluir. E assim, esses esforços que devemos fazer na busca da eliminação desses vícios, eles carecem de uma reflexão profunda para que cada um de nós possa identificar quando, como e onde se manifestam esses vícios. E dentre eles, como já falamos, o egoísmo. Para que possamos nos aproximar da perfeição moral, tirando do coração todo esse sentimento de egoísmo que é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Esses vícios, principalmente o egoísmo, ele é um neutralizador dessas qualidades fundamentais e essenciais para que possamos evoluir como espíritos. Muito bem, isso nos leva a uma reflexão muito importante, buscando identificar qual a origem desse egoísmo no ser humano. Logicamente, nós vamos entender que essa nossa vida material, esse nosso convívio com as coisas da matéria, com a necessidade da sobrevivência, desde muito cedo, até por uma característica instintiva de sobrevivência, nos levou a ter esse sentimento de preocupação com aquilo que é necessário para exatamente a nossa sobrevivência, a nossa vida, a nossa saúde, alimentação, etc. Porém, devemos entender que nós somos espíritos eternos. A doutrina espírita, o espiritismo, nos traz esse esclarecimento, que a nossa vida verdadeira não é a vida da matéria, e sim do espírito. E assim, à medida em que vamos entendendo, compreendendo, através do estudo, da experiência de vida, das vivências e dos exemplos, essa realidade importante, nós vamos nos afastando um pouquinho das coisas materiais. Nós vamos nos desapegando do amor, do excesso de zelo que atribuímos a tudo que é material em nossa vida e vamos nos dedicando mais aos valores do espírito. É lógico que o convívio no dia a dia com os nossos semelhantes e principalmente pela experiência que temos do egoísmo que nos atinge através dos outros, muitas vezes
nos faz também querer retribuir na mesma moeda, nos preocuparmos mais com os nossos interesses e menos com os nossos semelhantes. Isso, logicamente, é uma forte influência do mundo material em que vivemos. E precisamos identificar. Não vivemos mais no mundo onde a lei de Talião é a regra, fazer aos outros aquilo que nos fizeram, vingança. Não, nós precisamos ter os olhos do Espírito, entender que os nossos semelhantes que nos causam dor, injustiça, que agem pensando apenas nos seus interesses e não nos interesses coletivos, são como nós, espíritos em evolução. E espíritos em evolução têm todos o seu tempo necessário de despertar para essa realidade que nós acabamos de falar, que é a realidade da vida verdadeira, que é a vida espiritual. E Kardec, ainda no Livro dos Espíritos, pergunta se o egoísmo não vai se constituir um obstáculo para que a humanidade evolua, né? Para que haja o reino absoluto do bem na Terra. E os Espíritos respondem com muita sabedoria. Sim, é o mal. Ele se prende à inferioridade do nosso mundo, do planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. Faz parte do nosso processo evolutivo enfrentar esses defeitos. E isso só vai acontecer de forma muito lenta, como nós sabemos, através das encarnações sucessivas. É muito preocupante, é muito ousado achar que nós poderemos eliminar do nosso ser, né, dos nossos hábitos, da nossa cultura, esse vício tão arraigado que é o egoísmo. Demanda tempo e vai acontecendo aos poucos. Ora, se nós estudarmos o mundo como era há uns 300, 400, 500 anos atrás, nós iremos compreender que o egoísmo era muito mais forte do que é hoje. Chegava ao ponto de eclodir em violência, nas guerras, nos confrontos, nas mortes, exatamente para que o interesse de um ou de alguns se impusesse perante os outros, muitas vezes mais fracos. E hoje, com a evolução da moral, dos costumes e da sociedade, nós já temos muitos mecanismos, leis, tratados que nos levam a uma convivência mais harmônica, mais coletiva, menos voltada para os interesses do pessoal, os interesses de pequenos grupos. É lógico que o mundo está longe ainda da perfeição. Toda esta energia pesada que nos envolve ainda aflige a humanidade. O egoísmo ainda é uma chaga muito forte, mas nós devemos entender que a evolução da humanidade, do nosso planeta, ela ocorre sem dúvida. E a nós cabe ter a paciência necessária de aguardar este momento, de entender que a nossa obrigação é agir naquele campo que nos compete. Eliminar o egoísmo das nossas relações mais próximas, dentro da família, no casamento, no relacionamento com os filhos, com os amigos, do nosso círculo de amizades, no trabalho. Aí está a nossa obra, aí está a nossa tarefa mais importante na vida. Nessa questão também os espíritos nos reforçam com muita sabedoria e exemplificam, né, que o bem muitas vezes ele é tímido, ele não aparece. E eles perguntam assim: não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. E exatamente o que eu falava, nossa obrigação é ser esse um, né? E esse um, por afinidade, por sintonia, se ligará
a esses 10, a esses 1000, e assim nós poderemos crescer essa corrente do bem que vai enfrentar e vai diminuir essa influência do mal que ainda habita em todo o nosso planeta. E ainda um outro aspecto muito didático que os espíritos sempre nos passam nos ensinamentos é quando falam que era preciso, necessário que o egoísmo produzisse muito mal, exatamente para que causasse muito choque na humanidade e se tornasse compreensível para os homens a sua urgente necessidade de eliminá-lo. Porque se nós não, muitas vezes, chegamos a esse ponto do limite da dor, do sofrimento causado por um defeito, né, por uma imperfeição, como é o egoísmo, nós não damos muita importância àquilo. Né? Nós acabamos até nos envolvendo, como falávamos anteriormente, deixando que esse vício também venha a nos contaminar e a orientar a nossa conduta. Isso é muito importante. E sendo um vício muito difícil ainda de se eliminar na nossa natureza humana, os espíritos nos esclarecem, né, que tudo é influência da matéria. Todas as nossas leis, as nossas organizações sociais, o nosso sistema de educação, até mesmo a forma como às vezes nós educamos os nossos filhos, tudo isso gera uma corrente que faz com que nós estejamos presos a essa referência da matéria e menos à referência do espírito. Acumular bens, acumular riquezas, muitas vezes bens e riquezas que seriam suficientes para as gerações e gerações das nossas famílias, que nós não vamos nem usufruir nessa vida, mas o homem muitas vezes vai acumulando muita e muita riqueza, simplesmente por hábito, por imitação, por influência da sociedade, da matéria. Então devemos sempre parar e refletir: será que eu preciso de tanta coisa? Será que tudo isso é necessário? Será que não estou em falta com alguma forma de relação com o meu semelhante que possa auxiliá-lo, que possa aliviar o seu sofrimento e sua dor? Então são essas reflexões que se perdem no mundo em que nós, principalmente no momento em que vivemos atualmente, somos tão envolvidos pela comunicação fácil que nos chega através do celular, através da televisão, através da mídia, que muitas vezes molda o nosso pensamento, constrói os nossos valores, sem que nós tenhamos tempos para parar, perceber e refletir: será que é exatamente isso que eu quero para a minha vida? Será que isso vai me trazer paz interior, felicidade? Vai eliminar esse vazio que muitas vezes nós sentimos quando acumulamos toda essa quantidade de bens e de prazeres materiais? E mesmo assim ainda existe um vazio no coração e sempre existirá. Os espíritos sempre nos orientaram com relação a isso, que o egoísmo ele simplesmente aumenta mais o vazio que existe no nosso coração. Por mais que nós, né, que somos um pouco mais esclarecidos graças ao Espiritismo, essa doutrina que nos traz tanta luz, tanto conhecimento, por mais que nós tenhamos esse conhecimento, nós ainda nos envolvemos também nesses apegos à materialidade. Né? Lógico, nós vivemos no mundo material, nós vivemos envolvidos por essas questões da sobrevivência, das necessidades do nosso corpo físico, da alimentação. Então tudo isso acaba nos tornando muitas vezes fracos, né, para combater essa necessidade de acumular, essa necessidade de agir pelo interesse próprio, esquecendo que nós temos semelhantes pelos quais nós devemos nos preocupar também, seja na nossa família, seja em qualquer ambiente no qual nós nos relacionamos. E nesse processo de mudança, como falávamos, a educação tem um papel fundamental. Como nós comentamos anteriormente, pela educação, muitas vezes nós nos envolvemos nesse clima
de apego à materialidade, de egoísmo, e também por ela nós nos libertaremos dessa influência, dessas correntes do mal. E dentro da educação não existe nada mais profundo, mais forte do que o exemplo de conduta. Porque por mais que nós venhamos a ler, a refletir sobre esses conhecimentos que nos trazem os espíritos, a ouvir palestras, a frequentar sempre uma casa espírita ou um ambiente religioso, por mais que nós façamos isso, se nós não colocarmos em prática, se nós não tivermos mais a capacidade de observar o exemplo que nos chegam através dos nossos semelhantes, sejam bons ou sejam maus exemplos, para que, por meio desses exemplos, nós possamos orientar a nossa conduta. Logicamente, os maus exemplos também educam para o bem, porque se nós observamos uma pessoa que não tem uma boa conduta, que é egoísta, que é orgulhosa, que pratica o mal sempre, nós vamos ver qual a consequência, qual o resultado, qual a colheita que essa pessoa terá em sua vida. E aí vamos nos perguntar, será que é isso que eu quero para mim? É uma questão de inteligência, uma questão de colocar a nossa racionalidade, como nos orienta o Espiritismo, a serviço do nosso próprio bem. E a partir daí, lembrar que se nós queremos ter alguma influência moralizadora, nós devemos tê-la através do exemplo e da prática da nossa conduta. Isso se faz, de certa forma, por um processo de renúncia à personalidade, de forma que nós tenhamos realmente mais preocupação, mais atenção com os interesses do coletivo, com os interesses do próximo, e não deixar que por orgulho, por vaidade, nós queiramos sempre impor a nossa vontade, que nós possamos abrir mão dos nossos interesses, às vezes mesmo interesses justos, nós podemos abrir mão de certos interesses em prol da harmonia no lar, em prol da harmonia no trabalho, não brigar por questões bobas de interesse que muitas vezes levam a conflito, levam a atritos, simplesmente pela necessidade de querer impor a sua razão, a sua vontade, quando que se nós nos recolhêssemos à nossa reflexão, ao silêncio, ao domínio do impulso, que muitas vezes nos leva a ter atitudes das quais nós nos arrependemos a posteriori. Então, tudo isso é uma questão de observação, de prática e de experiência, que leva tempo, que leva muita reflexão e experiência de vida. Nada vem da noite para o dia. E quando nós falamos de educação, nós queremos focar principalmente no aspecto moral da educação, porque o aspecto cognitivo, intelectual, a humanidade já avançou muito. Agora, no aspecto moral, nós ainda estamos patinando, muitas vezes até regredindo em alguns casos. E os espíritos nos alertam que é importante fazer-se com moral o que se faz com inteligência. E aí nós veremos que há naturezas refratárias, que se há naturezas refratárias, ou seja, que são contra essa educação moral, muito maior ainda serão as naturezas que são afins, ou seja, que têm sintonia com essa necessidade da educação moral. Os jovens, as crianças, principalmente, são muito mais capazes de absorver essa educação de forma consistente, se forem realmente educados desde o princípio, desde o lar, desde a família, que é a nossa principal meta. E um aspecto até curioso e preocupante dessa evolução intelectual que o mundo nos apresenta pela tecnologia, nos momentos que nós vivemos hoje em dia, é como essa tecnologia nos isolou muito mais do convívio social com os nossos semelhantes.
né? Vejamos como hoje as pessoas passam a viver de uma forma muito mais intensa a vida virtual, através das redes sociais, através dos celulares, dos fechado muitas vezes em seus lares. Essa condição que tivemos nos últimos 2 anos da pandemia também obrigou com que as pessoas se isolassem mais, e sem dúvida um fator que estimulou ainda mais o egoísmo, né? Porque o isolamento é um fator que faz com que o ser humano muitas vezes pense mais em si. É lógico, não estou negando que a tecnologia nos permitiu também esse relacionamento e permite até hoje com pessoas distantes, com amigos, com pessoas que nós não vemos há muito tempo, não convivemos há muito tempo, e isso é muito importante, é um fator positivo na tecnologia. Mas o que eu observo na minha percepção é que muitas vezes as pessoas e os jovens, eles preferem muito mais o convívio virtual do que aquele convívio em que você está frente a frente com uma pessoa, conversando, olhando nos olhos, trocando ali os seus sentimentos, as suas experiências. Muitas vezes isso não acontece pelo medo que alguns têm de se expor, de se mostrar, de apresentar as suas fraquezas, as suas imperfeições, e isso gera realmente esse isolamento, ao qual nós devemos nos preocupar bastante, né? O Espiritismo nos orienta sempre sobre a necessidade de extirparmos esses vícios, de buscarmos a relação com os nossos semelhantes, de identificarmos as necessidades desses nossos semelhantes em primeiro lugar, o que é muito importante, para que o interesse do coletivo, o interesse do bem comum, possa prevalecer diante do nosso interesse pessoal. Se assim agirmos, se assim nos educarmos, nós estaremos contribuindo muito para que esse vício, essa chaga da humanidade, que é o egoísmo, vá perdendo a sua intensidade dentro do nosso ser, que é o mais importante. E assim nós vamos aumentando aquele 1, pode ser 10, pode ser 1000, pode ser 10.000, e a humanidade irá caminhar de forma segura, harmônica e virtual, né? Ainda que virtual, dentro de uma vida virtual, mas preocupada com os interesses do coletivo para a nossa evolução comum. Eu agradeço a atenção, nós estamos terminando o nosso estudo e eu vou encerrar com um pequeno texto que eu recebi de uma amiga que eu achei muito interessante, sobre uma pergunta que fizeram a um xamã. O que é veneno? E a resposta foi: tudo que excede o que você precisa é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, vaidade, medo, raiva ou qualquer outra coisa. E o que é medo? É a não aceitação da incerteza. Se aceitarmos a incerteza, ela torna-se aventura. E o que é inveja? Inveja é a não aceitação do bom na outra pessoa. Se aceitarmos o bom, ela torna-se inspiração. E raiva? O que é raiva? Raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitarmos isso, ela torna-se tolerância. E o que é ódio? Ódio é a não aceitação das pessoas como eles são. Se aceitarmos incondicionalmente, ele se torna amor. Que a paz de Jesus nos envolva a todos e que o amor do Pai se faça presente em todos os corações. Uma boa noite.